Boa noite, amigão síndico! Começando mais um Inteligência Condominial aqui na TVN Brasil, a revolução dos condomínios. E agora, Condomínio é Papo Popular, o programa mais irreverente do mundo condominial. Inteligência Condominial, vem conosco que o programa é muito bacana. Boa noite, minha amiga Tainá, ela que é consultora condominial. Tudo bem, Tainá? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, também eu estou recebendo hoje na minha amiga Fernanda, que faz o quadro Casos de Condomínio. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, Thiago. Tudo ótimo, graças a Deus. Bacana, eu também tô com um cara que é o cara mais bem-humorado do mundo condominial. Ele que você não deve seguir, amigão síndico. Meu amigo Giovanni, o comediante. Cara, eu nunca vi alguém falar meu nome com tanto, Fervor, sei lá, tanta né? felicidade, Thiago. Prestígio. Você tá quase me conquistando, viu? Prestígio. Já. Show de bola, é isso aí. Ô, Giovanni, tem alguma piada inicial pra nós ir hoje? Não, eu vim trazer, hoje é caso de condomínio, eu vim trazer um caso real de condomínio, aconteceu lá no meu. Eu vou, ao longo desse episódio, eu vou mostrar quem é o meu síndico. Vocês vão ver que eu estou certo. Sou eu não, né? Não. Show de bola, galera. Convido você aí a se inscrever no nosso canal, compartilhar aí, deixar seu comentário. Se quer interesse condominial, TVN Brasil, porque agora condomínio é Papo Popular. Quero mandar um abraço pessoal de Pro Síndico lá de São Paulo, a galera do Papo Condominial. Cadê o Síndico? A galera que faz um programa muito bacana na rádio lá em Salvador, né? E quero mandar também um abraço pra minha amiga Lá Vem a Síndica, a Joelma Vich, que é do Rio Grande do Norte. Um abraço pra todo mundo aí do mundo condominial. Então vamos direto ao ponto, né? Hoje é casos de condomínio. Ô, Fernanda, o primeiro caso aqui que você me passou pode gravar a assembleia? Que história é essa, Fernanda? Não é, Thiago? Assim, um papo até bem agradável, né? E ainda mais nesse ambiente tão cheio de câmeras, né? Uma pergunta aí pra gente respondendo, né, Thiago? E aí, será que pode? Será que é permitido? Tem algum dispositivo legal? Ou basta aprovação na Assembleia? O caso que eu vou apresentar para vocês é justamente se pode, se não pode, foi ou não foi permitido. O caso que eu trago é o seguinte: determinado condomínio decidiu em Assembleia, né, que necessitava de fazer uma reforma da fachada. E o interessante dos casos, Thiago, quando a gente trata de um assunto, ele abre um leque para tantos outros, né? Reforma de fachada, a gente já imagina, é necessário? Não é? É uma obra que precisa de emergência? Não, né? No caso, existe vários tipos de reforma de fachada, né? A necessária, né, que quando se faz, né, de forma emergencial, institui uma taxa extra para se custear, né, o trabalho. E a outra é de forma estética, né, porque a gente pode também estar mexendo na fachada não por necessidade, né, mas sim por uma forma estética, porque tem condomínios muito antigos, né, aqui em Brasília, que hoje querem se modernizar. E traz mais outro leque de informação. Mas voltando ao caso, esse condomínio específico que eu estou citando tinha necessidade emergencial, porque estavam caindo, né, placas da fachada, e também, diante da necessidade emergencial, quiseram casar com a estética. Vamos mexer? Vamos mexer. Então vamos já aproveitar e deixar um condomínio moderno, né? E quando a gente fala de taxa extra, fala de custo alto e de quórum também. Por isso que eu disse no início, a gente traz um leque, né, dentro de um assunto. E nesse condomínio foi lutando alguns anos, até que tivemos uma ideia de fazer uma assembleia para aprovação, né, de taxa de eleição, vamos dizer assim, de aprovação de quem seria a reforma da fachada com
a implementação da taxa extra, porque foram várias assembleias e a gente não constituiu o quórum. Ô, Fernanda, só para a gente entender, a urgência dessa reforma era porque uma dessas placas caiu lá do 10º andar e atingiu a cabeça da dona Neuza, que estava tomando sol, ou era algo que dava para esperar mesmo? Não, era algo que precisava ser feito. Inclusive, foi colocado placas de proteção para evitar de cair na cabeça da dona Neuza. Ô, Fernanda, você tá enrolando demais. Que caso é esse? Eu tô curioso agora. Que caso é esse, Fernanda? Não é, Thiago? Então, vamos lá. Chegada a assembleia, o síndico pediu a licença aos condôminos e falou assim, temos quórum, né? Eu gostaria de comunicar aos presentes que nós vamos estar gravando a assembleia para facilitar a ata, porque era apresentação de projeto, apresentação de empresa, apresentação de orçamento e instituição de taxa extra, né? Então, assim, ficou muitos assuntos para uma determinada assembleia. E colocado em votação, eram 23 presentes, 3 se manifestaram contra a gravação da Assembleia. E isso gerou um certo tumulto e naquele momento se entendeu que se tinha um voto da maioria, né, poderia se gravar a Assembleia. Vamos dizer, a gente tem a maioria, vamos gravar a Assembleia. Só que um dos condôminos bateu o pé e falou que o direito dele não podia ser cerceado. Ele estava se sentindo ali que a sua intimidade estava sendo invasiva e ele questionou e gerou um tumulto na Assembleia. Só que a gente tinha um interesse de realizar a Assembleia de forma muito pacífica. E prontamente o síndico se manifestou dizendo, não vou gravar a Assembleia, né? Porque o objetivo ali maior era a implementação da taxa extra, né? E a aprovação do projeto. Então decidiu-se não gravar a Assembleia. E aqui, Thiago, eu faço um parênteses que a postura dos síndicos é fundamental nessas assembleias, porque o síndico ele tem que manter o controle da situação, né? Tiago, você quer saber como o melhor síndico do Brasil reagiria para mostrar essa postura lá na hora da Assembleia? Tô curioso, Giovanni. Eu ia virar para a pessoa que não quer ser gravada naquela reunião e tá falando, tá se sentindo artesão, se sentindo importante, não quer ter a vozinha gravada. Ah, toma teu rumo. É assim que o síndico age. Beleza. Tainá, vamos fazer a primeira pergunta, daqui a pouco vamos caminhar mais nesse caso de condomínio, né? A pergunta e a Tainá, que é a nossa consultora condominial aqui. Tainá, pode gravar a Assembleia ou não pode? E como o síndico deve proceder no início dessa Assembleia? Ele deve perguntar para os moradores, deve botar em votação e já pode impor isso? Tiago, não só pode como deve. Porém, contudo e entretanto, acho que é importantíssimo o síndico deixar ressalvado isso em ata e colocar para os moradores que a Assembleia está sendo gravada para fins de comprovação, para fins da administrativa, na verdade. Essas imagens, é óbvio, elas não podem ser utilizadas e nem divulgadas a qualquer momento ou para qualquer pessoa, sem um cuidado ou sem uma segurança. Então, mesmo a gente se colocando no lugar do condômino, do morador, da preocupação dele em ter a sua imagem divulgada, o que poderia ser feito era uma orientação naquele momento de que a imagem de terceiros não seria divulgada, não seria utilizada sem o aval, sem a autorização dessas pessoas, mas somente para comprovações futuras, se houvesse o caso, óbvio, ou ainda para que ajudasse, inclusive, ao secretário e ao próprio presidente aí na hora de poder lavrar essa ata. Então, é uma segurança para o próprio condomínio, para o síndico e para os moradores também, do que acontece numa assembleia e do que está sendo registrado em ata. O que deve existir também é a preocupação do síndico e da administradora com a segurança dessas informações. Bacana, show de bola. Foi nossa consultora condominial Tainá. Fernanda, segue o caso de condomínio agora. Pois é, Thiago. Infelizmente,
neste momento, não se tinha o conhecimento de poder e ter a autoridade de o fazer. Né? Então, não foi feita a assembleia, não foi feita a gravação da assembleia no intuito de não ter ali uma discussão maior, uma orientação, né? Não ter assim, uma anulação, não ir para as vias judiciais de fato, porque o objetivo maior é a implementação da taxa extra. E, Tiago, a gente observa que aqui também é importante ressaltar quanto à qualidade das administradoras, a qualidade dos síndicos, né? Porque aqui era um síndico morador, não era um síndico profissional, né? A gente já discutiu esse assunto, que a gente precisa de ter informação, que o síndico ele precisa estar munido dos seus direitos e deveres, do que você pode e não. E nesse caso de gravar a assembleia, já é pacificado que é um ato lícito e que as gravações, sendo do condomínio, né, partindo da parte do condomínio, da administração do condomínio, que esse material ele fique restrito ao condomínio, que ele não seja publicado, que é mais um material de, vamos dizer assim, para fazer a ata. Ele também, Tiago, pode ser utilizado como prova lícita, se houver necessidade, se tiver algum desentendimento, alguma agressão verbal entre o morador com a administração ou entre moradores. Então, assim, às vezes as pessoas não querem ver a sua imagem associada a determinados problemas, por isso que inibe. A importância da assembleia gravada, Tiago, ela inibe e muito o comportamento dos condôminos antissociais, aqueles condôminos que vão para atrapalhar mesmo a assembleia, que vão para causar transtorno ali no condomínio. Então, quando você grava, você inibe eles, entendeu? Porque hoje já é considerado como prova lícita. É verdade. E mais, né? A gente precisa lembrar também, de novo, voltando aqui para o morador ou para o próprio síndico, da segurança dessa informação, da divulgação dessas imagens. Muitas vezes as imagens são distorcidas, ou são manipuladas, ou são editadas, né? Ou se pega apenas um trecho daquela imagem e se divulga de uma maneira que quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, dentro de um contexto, de todo um contexto, pega apenas um trecho ou edita essa imagem e se divulga o que quer. Então, essa é a segurança que a gente precisa ter. Em relação aos próprios moradores, existem N moradores e N motivos também para que não se queira ter a sua imagem gravada e vinculada numa possível publicidade. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham com segurança, com inteligência, que realmente precisam preservar a sua identidade. Então, por isso, é importantíssimo a gente lembrar que é um direito, sim, do morador de não querer ter as suas imagens, o seu áudio também divulgado, mas também é um direito do condomínio, do síndico, de fazer provas de todos os atos administrativos, lembrando que toda a segurança da informação é de responsabilidade do síndico, no caso dessa assembleia ser gravada. Pessoal, é importante também citar o seguinte: você precisa filmar, você pode gravar, porque tem que entender que uma assembleia gera um documento que é uma ata, onde vai constar o que aconteceu naquele evento. Então é importante se gravar exatamente isso, para você ter os detalhes ali e transcrever o mais real possível o que aconteceu ali naquela assembleia, né? É lógico que você tenta fazer algo resumido, consistente, onde tem todas as informações que foi discutido ali. Isso é importante se gravar, até para você gerar esse documento que depois vai ser validado pelo secretário e pelas testemunhas que estão ali presentes, né? Você queria falar uma coisa, amigo Giovanni? Quero sim, Tiago. Eu quero completar e agradecer muito essa colocação que a Tainá fez, porque realmente as pessoas não querem ter suas imagens vinculadas a coisas ruins. Eu não quero ter nem minha imagem, nem meu CPF vinculado à imagem ruim de um boleto de taxa extra. Respeite! Bacana, né? Ô Tainá, eu queria que você falasse um pouquinho como é que o síndico pode, primeiro, gerar um edital e fazer uma assembleia tranquila, né? Uma assembleia tranquila, né? Muitos itens, poucos itens. Quanto é que você aconselha o síndico a quantidade de item para essa assembleia? Pergunta difícil, hein? Vamos lá.
Para você formular um edital, importantíssimo, antes de mais nada, você prestar muita atenção no que diz a sua convenção. A convenção do condomínio é o que determina como vai funcionar, aí vai parametrizar, na verdade, esse edital. Ou seja, ele pode te apontar o local específico onde irá ocorrer, o local, o condomínio, ou não. Ele pode deixar uma lacuna aí, inclusive, onde a gente tem visto muito essa questão e que pode, inclusive, hoje, acredito que pode levar a uma dupla interpretação até de realização de assembleias virtuais. Ainda falando de parametrizar de acordo com a convenção, existem convenções que determinam o prazo de chamamento, né, da primeira chamada e da segunda. Além do mais, a gente precisa respeitar o quórum, que está previsto aí no Código Civil também. Então, o quórum, ele determina o número regular de pessoas em primeira chamada e em segunda chamada. Além também disso, das pautas, o quórum vai precisar ser verificado de acordo com a pauta que você estiver levando, né? Importantíssimo. Quanto menor o número de pautas, melhor, mas é importante também que todas as decisões condominiais sejam levadas para a Assembleia, para o conhecimento de todos. Então, o que você pode fazer? Dividir em mais assembleias, ter uma oportunidade de realizar mais assembleias do que somente uma, com diversas pautas. Primeiro, é ruim para o síndico que não consegue se comunicar com a massa condominial ou atingir o objetivo dele, que é levar ao conhecimento da grande maioria ou daqueles que participam de assembleia, porque geralmente as pessoas tendem a ir embora nas últimas pautas, né? E a gente vai ficando cansado também, né? Acontece ou à noite, quando você volta do trabalho, ou no final de semana, de dia, quando você tem outras atividades a desenvolver. Imagina, então, você ficar ali pendurado numa assembleia de condomínio com diversas pautas. Então, síndico, reduza o número de pautas e faça mais assembleias. Tornar uma assembleia mais tranquila. É difícil essa pergunta, porque também depende muito da pauta. Se for uma pauta muito polêmica, exemplo, que envolva taxa extra, é importantíssimo você se antecipar, passar um relatório antes, um resumo, um texto explicando os motivos, um vídeo, chamar, assim, se fosse antes da pandemia, eu falaria para chamar uma reunião informal com os moradores, para você explicar as suas razões, até para colher ideias também. Em momento de pandemia, essas reuniões podem acontecer virtualmente. Por que isso? Porque na Assembleia as pessoas tendem a ir com opiniões já pré-formadas e você já vai ter discutido isso previamente, não vai pegar ninguém de surpresa. Então, acredito que esse é um ponto. O segundo ponto, vamos para o lado sensorial, né? Se fosse uma assembleia presencial, hoje a gente tem muito, ainda está acontecendo, respeitando aí os parâmetros da OMS ou a assembleia híbrida, coloca uma musiquinha para relaxar, acalmar os ânimos, faça ali um coffee break antes da assembleia, até para o pessoal que está chegando do trabalho, né, ter ali pelo menos não ficar com fome e acabar desistindo da assembleia e ir embora por conta disso. E o tom de voz do síndico, importantíssimo. O síndico precisa muito manter a calma, terapia em dia, percebeu que alguém está sendo mais indecoroso, mais mal educado, elevando o tom de voz, não vai pelo mesmo barco, não aumente o seu tom de voz, melhore o seu argumento ou prefira se calar, porque não é o momento. Né? Talvez em outra oportunidade você possa explicar para essa pessoa, mas aumentar o tom de voz ou querer rebater, isso para quem está assistindo se torna cansativo, chato e as pessoas vão abandonar. E para quem está escutando o que está sendo rebatido, você vai acabar se tornando um inimigo. Então, o ideal, nesse momento, é você realmente ter paz, tranquilidade e saber lidar com a situação mais serenamente possível. Bacana. Um conselho que eu dou também para você, amigo síndico,
tire assuntos gerais. Porque assuntos gerais, o cara quer Não falar tem de fim. tudo. É brincadeira, tem que ter assuntos gerais, mas tem que delimitar esses assuntos gerais. Porque o condômino, ele quer falar sobre tudo nos assuntos gerais. Então, assim, eu acredito que com 2, 3 pautas no máximo, é uma coisa tranquila, vai ser rápido, bacana e ele vai ser bem decisivo, né? E vai evitar parênteses, né? Ô, meu amigo Giovanni, eu tenho 2 perguntas para você que eu fiquei curioso como é que é no seu condomínio. Primeiro, qual é a pauta mais estranha que você levou para os seus moradores? E segundo, qual música você colocaria de fundo da sua assembleia? Duas coisinhas, Thiago. Copy break, musiquinha, na assembleia que eu tô lá presidindo, que eu sou síndico, acabou. Não tem, porque você vai sair reclamando no final. É igual festa de aniversário. Você vai sair colocando defeito. Então acabou, é conforme que é pra acabar logo, todo mundo volta e vai cada um pra tua casa. Estratégia, ligeiro. Aí tira assuntos gerais, fica nada pra resolver. Por exemplo, foi o caso do meu síndico lá no Noronha. Conhece Noronha, né, Thiago? Você já ouviu falar? Tô conhecendo ele dia após dia. O Noronha, ele foi lá na porta do meu apartamento 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada, gritando meu nome, chutando a porta, que ele não batia, ele chutava. Os vizinhos do meu andar viram aquilo. E aí eu baixei, né, 3 horas da manhã, baixei meu volume do 100 para 80 para poder conversar com o Noronha, saber o que ele estava reclamando. E aí ele foi reclamar que eu estava fazendo muito barulho, que alguns moradores estavam reclamando. Eu falei, ó, a galera aqui do andar tá toda comigo na festa. Ninguém tá reclamando, tá todo mundo aqui curtindo. Aí eu reclamei do Noronha e apliquei uma multa para ele porque ele estava gritando no corredor. Acharam errado. Giovanni, o condomínio muito doido. Mas você não me respondeu qual trilha sonora você vai colocar na sua assembleia lá. Corre que a polícia vem aí. Qualquer um. Bacana. Ô, Fernanda, Verdade, então Thiago. vamos para a reta final desse caso de condomínio. Como é que se deu aí o final dessa história aí? Tiago, se deu o final, né? Por fim, vamos dizer assim, que atingimos o quórum, a assembleia não foi gravada, não conseguimos aprovar o projeto, porém foi aprovada a instituição da taxa extra, fazendo uma observação de algo muito importante que a Tainá citou, é a questão dos quórums, né? Neste caso que eu trago, existiam 2 itens diferentes e que necessitavam de pauta diferente, porque se fosse um edital, uma assembleia somente para aprovação de taxa extra, minoria simples, conforme o Código Civil prevê. Agora, como tinha aprovação de projeto de uma obra de fachada, aí teria que ser maioria, que no caso o Código Civil cita que são de 2/3 do condôminos. Então, atingimos o quórum, não conseguimos aprovar o projeto porque houveram, vamos dizer, solicitações de reajuste, né? E posteriormente foi explanado e aprovado em uma outra assembleia, não nessa, mas foi implementado a taxa extra, né? Então, assim, foi uma assembleia produtiva, tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus no final deu certo. Por quê? Porque a postura do síndico, embora não tivesse um conhecimento mais amplo jurídico, né, de estar respaldado de sim, eu posso fazer, ele teve a postura de pensar no bem comum, no bem da coletividade, que se continuasse com a gravação ali, poderia gerar um transtorno maior e não conseguiríamos realizar a assembleia, né? Então, assim, para finalizar, Thiago, eu gostaria de deixar assim, a ressalva que a gravação da Assembleia, ela serve, como já havia dito, como prova lícita. Ela não pode ser divulgada, tá? Se parte do condomínio, da administração gravar, ela não pode ser divulgada, ela tem que ser uma coisa interna da administração, tá? E entende também o conceito de gravar a assembleia, Thiago, que é uma gravação ambiental, é algo, vamos dizer assim, estou no quintal de casa, num bate-papo com meus familiares, decidindo o que vamos fazer no quintal, um exemplo que é as áreas comuns. Então, é só uma linguagem mais simples, né, para ficar claro que a gravação, ela tem esse caráter ambiental, né, da necessidade.
E outra coisa que a Tainá citou também, que eu achei de extrema importância, é a questão da publicação do edital. Então, síndico, fique atento à sua convenção, verifique o que a sua convenção te permite, o prazo que você tem para estar fazendo a publicação do edital. Outra dica, né, que eu aproveito pelo comentário da Tainá também, é que crie um canal de comunicação. Quando o condomínio é muito grande, é muito difícil tomar algumas decisões numa única assembleia. Então, você acaba tendo que melhorar a comunicação aí, né, entre os condôminos. Né, Thiago? Bacana, esse foi o nosso primeiro caso de condomínio. Ó, quero falar agora de uma empresa muito bacana que vem ajudando os síndicos na parte de paisagismo. Plantar plantas e paisagismo, isso mesmo. A Plantar é uma empresa aqui de Brasília, que você quer de Brasília em torno, contrate a Plantar para cuidar do seu jardim, harmonizar o seu ambiente, dar um ar mais humanizado assim, do seu condomínio, é muito bacana. Você procura a Ceissa lá, fala que viu a gente quer dar um desconto bacana. Paisagismo, a sua empresa parceira na área de paisagismo condominial, beleza? Outra coisa, convido você também a se inscrever aí, compartilhar, dar seu like, seu comentário, seu feedback e não deixe de nos assistir aqui na TVN Brasil, porque agora condomínio é papo popular, entendeu? E nossa missão é essa, é levar um conhecimento com diversão para você se contrair na sua terça-feira, toda terça-feira às 21, 22 horas, beleza? Então vamos para o nosso segundo caso de condomínio, que é o seguinte: morador antissocial. Fernanda, que história é essa? Thiago, pode parecer estranho, mas é mais comum do que imaginamos. Graças a Deus, muitos condomínios, né, tem aí, os moradores são muito pacíficos, né, cordiais, e dependendo da localidade aí tem uma dificuldade de socialização, de convívio, né? Talvez a Tainá, com a experiência dela, tenha até mais casos para trazer pra gente, mas daria um caso de família aqui. Mas o caso que eu cito hoje, Thiago, é de um condomínio aqui de Brasília também, que entrou com ação judicial, tá, solicitando que o judiciário concedesse a expulsão do condômino. É chocante? É chocante sim, mas é possível. É possível sim, porque a propriedade, ela é privada, mas ela tem sua função social. Eu não posso simplesmente ser proprietário e fazer o que eu quiser. Paguei, é meu. Não, eu vivo numa sociedade, eu vivo num condomínio, eu divido áreas comuns com outros condôminos, então eu tenho sim que respeitar as regras de convivência, eu tenho sim que respeitar as regras do meu condomínio, né? E, então eu vou morar numa casa, vende um apartamento, vou morar numa casa. Quando eu falo casa, fora de condomínio, né? Uma casa em áreas comuns, né? Numa região comum, que não seja condomínio, você, embora não tenha uma convenção, um regimento interno ali da rua, vamos dizer, você também é obrigado a cumprir a função social da sua propriedade da mesma forma, né? E o caso precisou entrar, né, com a ação judicial, porque foram inúmeras tentativas de socialização, de comunicação, de preservação do ambiente, né, de moradia, e o condômino simplesmente não obedecia às regras, encontrava com o morador, xingava, esbarrava. No processo cita-se que era fumaça o dia todo, né? Agora a gente não foi explicado qual tipo de fumaça, né? Então a gente imagina cigarro, alguma coisa ilícita, né? Também. E além de que a sujeira que ele fazia no apartamento dele, que acabavam trazendo animais, né, vamos dizer assim, insetos para o outro, como barata, rato, mosquitos, né, enfim, entre outras coisas. E chegou-se a instituir uma assembleia, Thiago, para modificar a questão da multa, né, pelo descumprimento do regimento interno. A multa chegou num valor de R$5.000 por cada infração que ele cometia. E mesmo assim, não o inibiu, né? E voltando ao processo,
O condomínio, infelizmente, não teve êxito 100% na ação, né? O seu êxito foi parcial. Na ação, o judiciário, já em segunda instância, o STJ, decidiu que ele não poderia determinar pela expulsão do condômino, uma vez que haveria de ter uma assembleia obedecendo o quórum de 2/3, tá? Com essa solicitação. Mas o juiz permaneceu o valor da multa para cada ato, né, descumprido, um valor de R$5.000 de multa. Ou seja, Thiago, ou ele se comporta ou ele perde a propriedade dele, ou sendo expulso, ou porque a aplicação de multa, ela torna-se dívida do condomínio, e o condomínio pode entrar na ação, entrar com a ação de cobrança, tá? E, inclusive, penhorar o bem. Então, quando a gente traz um caso, Thiago, abre um leque de questionamentos. Então, chegou a hora da gente discutir esse caso. Primeira discussão que eu quero levantar aqui é para o nosso amigo Giovanni. Giovanni, o que você acha dessa multa de R$5.000? Cara dele. Thiago, eu vou falar para você olhando ali, ó. Que eu quero que você em casa sinta o que eu estou sentindo nesse momento. O Thiago tá com muita coisa entalada aqui. Eu conheço a Fernanda, ela não ia trazer esse caso, não. Você já foi vizinho dele? Isso, é o Thiago. Para trazer tanto detalhe da minha vida, é o Thiago. Quer falar alguma coisa para mim, Thiago? Fala na cara. Pessoal, não tem nada a ver, né? Mas vamos continuar aqui nosso tênis condominial, o caso de condomínio. Tainá, e aí, cara? Primeira coisa, como é que a gente pode determinar o comportamento antissocial? Bom, interessante essa pergunta, porque atualmente o judiciário entende, por exemplo, que um condômino que ele venha a cometer irregularidades ou a quebrar o regimento interno, as normas ali do condomínio reiteradamente, ele pode ser considerado um condômino antissocial. Assim como se ele vier a dar um prejuízo muito grande ao condomínio, ou ainda se a gravidade, dependendo da gravidade da infração que ele venha a cometer, que tenha atingido aí a massa condominial, a coletividade, pode também ser considerado um condômino antissocial. Mas, para isso, é importantíssimo o síndico cumprir determinados ritos. A Fernanda colocou aqui, muito sabiamente, que o síndico ele precisa passar por uma assembleia a situação, e essa assembleia, os moradores devem decidir por ingressar ou não na justiça em relação a esse condômino com atitudes supostamente antissocial. Por quê? O juiz ele costuma averiguar se passou pelo crivo da assembleia, da coletividade, se foi uma decisão da coletividade e não somente uma decisão única da administração ou da figura do síndico, certo? Um dado muito importante é condômino que vive devendo condomínio, ou seja, vive na inadimplência, ele pode ser considerado um condômino antissocial. Por quê? Porque ele está trazendo prejuízo para a coletividade. Uma vez que a previsão orçamentária ela é computada pelo número de unidades que tem ali e rateado aí as despesas por esse número de unidades. E se reiteradamente essa pessoa vem a dever o condomínio, ela pode sim ser acionada na justiça. Esse é um caso. Eu tive, inclusive, alguns casos aí de condôminos antissociais. Bacana, show! Eu sabia, Thiago, que ela teria muitos para nos contar, né, compartilhar conosco. Thiago, eu queria fazer um paralelo aqui, que a gente fala muito do condomínio, das regras condominiais, mas trazendo a essa questão do antissocial, tem um caso que passou recentemente em Santa Maria, que uma senhora era acumuladora, certo? E acumulando lixo dentro de casa, e os moradores ali da região entraram com pedido na administração, informaram que a casa era muito suja, muito cheia de bichos, ratos, né, baratas, enfim.
muitos insetos que estavam prejudicando o ambiente de moradia dos demais da rua ali. E conseguiram, Tiago, conseguiram a liminar judicial. Aí o Estado adentrou a residência e limpou. Tiago, é incrível a quantidade de lixos que foi tirado da residência dessa senhora. Então, assim, não é só a questão das regras condominiais, mas a questão da sociedade. E outro parênteses também que arremete à questão do antissocial, a questão do barulho. Nós estamos passando por um processo aí muito complicado de pandemia, né? Adaptação, pessoas que passavam-se o dia, moravam em condomínio, passava-se o dia fora, usava o condomínio como dormitório. Hoje usa-se como ambiente de trabalho. Então, sabe que tem uma criança que perturba, que chora, que faz barulho, o cachorro que late. Então, modificou todo o ambiente de residência e agora temos aí o home office, né, nos condomínios. E isso trouxe muitas discussões, muitas dores de cabeça para os síndicos e até mesmo para o judiciário, porque é algo novo que nós estamos vivendo aqui. Né? Então, assim, houve assim ainda a gente vai ouvir muitas histórias, muitos casos de condomínio. E um parênteses que eu queria fazer é a questão da lei do silêncio, porque antes a gente via a lei do silêncio como após as 22 horas eu não posso fazer barulho. Não. Hoje, a qualquer momento que um condômino, morador, vizinho, seja ele de qual nomenclatura for, ele pode estar acionando o síndico, a administração, se é dentro de um condomínio, ou se é fora do condomínio, ele pode estar ligando no 190 e dizer, estou me sentindo incomodado. E nós temos que saber que hoje a lei do silêncio, ela não tem mais horário, ela pode ser qualquer horário, né? Então, a gente traz para a sociedade que antissocial pode ser um simples, estou fazendo um churrasco na minha casa e a conversa está atrapalhando um vizinho. Então, assim, há um leque muito grande, o antissocial, né? Porque, às vezes, para mim, o som tá maravilhoso. Igual eu tinha um vizinho que toda segunda-feira ele fazia festa. E eu adorava, porque era moda de viola, eu adoro música sertaneja, então não me incomodava. Em contrapartida, a outra vizinha se sentia incomodada e chamava a polícia. Só que era na época que até às 22 horas ele podia fazer barulho, né? É bacana. E aí a Fernandinha do Casos de Condomínio. Giovanni quer fazer uma pergunta para você, Fernanda. Por favor. Eu quero fazer a pergunta tanto para a Fernanda quanto para a Tainá, agora aquele momento da pergunta séria, que vocês nunca esperam que eu vá fazer. O que é esse antissocial? Por exemplo, se ele faz esse tipo de coisa, se ele fuma em área pública, né, em ambiente comum, ou se ele coloca som onde não pode, ao volume que não pode, e sendo multado, sendo penalizado, ele paga essa penalização, ele ainda continua sendo antissocial, porque ele sabia o risco, assumiu o risco e pagou pelo risco. Ele ainda é antissocial? Então, o antissocial, Fernanda, compreendo que é aquele que me incomoda e aquele que reiteradamente infringe as regras do condomínio. Eu entendo como antissocial não só me incomoda, ponto. Incomodou a Fernanda, é antissocial? Não. Eu entendo como antissocial aquele que reiteradamente descumpre as regras do condomínio, né? E é notificado, vamos dizer assim, é autuado, né? Recebe multa. Mesmo ele pagando a multa, ele só deixa de ser devedor. Entendeu? Mas se ele continuar infringindo as regras, ele, para mim, eu entendo como antissocial. E aí, Tainá, o que é antissocial para você, então? Bom, é importante a gente se colocar do outro lado. Quando a gente leva um caso desse para um juiz analisar, a gente está levando um caso onde essa pessoa ela pode perder o direito de propriedade, ela pode ter que sair da sua residência. E falando nisso, a gente também tem que imaginar o outro lado da situação, onde você perdeu o direito de morar na sua residência. É algo, é o suprassumo, né? A gente está falando de que realmente o síndico e o condomínio, para ele tomar uma atitude como essa, ele precisa estar extremamente respaldado, resguardado da atitude de entrar, de mover com uma ação, porque
Caso ele não tenha embasamento, caso isso seja uma peça muito frágil, isso pode se reverter, inclusive, contra o próprio condomínio. E aí, quando você pega nesse sentido mais amplo, é importantíssimo entender que um condômino antissocial é aquele que prejudica a coletividade. Mas aquele que prejudica a coletividade, ele pode prejudicar apenas uma vez. Mas essa única vez pode ser crucial, pode vir a se tornar um prejuízo enorme. Infringir a segurança do condomínio e colocar alguém em risco pode ser considerado um condomínio antissocial. Mas, é claro, de novo, você precisa saber qual foi o risco que isso causou do outro lado. Se foi apenas uma única vez e uma possibilidade de risco, talvez seja o caso de você não ingressar com uma ação, mas você dá uma notificação. Agora, se por outro lado é um condômino que vive fazendo barulho, atingindo a coletividade, é notificado, é multado e não atende ao chamado de respeitar essas regras e respeitar aí a sua vizinhança, também pode ser considerado sim um condômino antissocial. Mas, de novo, friso, síndico e condomínio. Você que é morador e vai lá colocar para o seu síndico, olha, porque você tem que tomar uma providência, entrar com uma ação de despejo desse morador porque ele está fazendo barulho ou porque ele está fumando. Não faça isso com o seu síndico, porque você também está entrando em risco de poder pagar uma indenização. Primeiro, faça provas do que você está falando. Segundo, se certifique junto com o síndico que isso está afetando a coletividade. Caso contrário, é um problema que está sendo causado a você e você precisa tomar medida, e não o síndico. Entende? Tainá, eu fiz essa pergunta porque eu acho válido a gente olhar o outro lado. A gente está olhando o lado do coletivo que está questionando esse antissocial. E eu estou olhando o lado do antissocial, que também é uma pessoa que precisa ser defendida. Então, se você está pagando direitinho, está infringindo a lei, mas está pagando, continua pagando, tá? Eu acho que a Constituição é maior do que a Convenção do condomínio. Tu não vai ser expulso de casa tão facilmente. Paga direitinho sua multa, mas assume suas broncas. Um parêntese. Corta pra mim. Seu direito termina. Muita polêmica. É o seguinte, então vamos agora com o nosso quadro que veio o que falar, que é o maior e melhor síndico do Brasil. Hoje estamos com a nossa convidada Fernanda Castro Condomínio, é ela que vai julgar. Eu vou citar aqui uma situação, o Giovanni vai falar o que ele vai fazer, como ele resolveria essa situação, problema, e a Tainá também. A situação é o seguinte, tá lá, rolando a festinha no salão de festa, sabe como é que é bebo, né? Mais meia hora, o som nunca tá baixo o suficiente ou alto o suficiente, né? E o cara bota aquele freio, todo mundo tá reclamando, já passou do horário de fechar o salão de festa. Então a pergunta é, Giovanni, como é que você vai proceder com esse morador? É indireta, não é? Vai falar que coincidência. Não é coincidência. Rapaz, deixa o cara ser feliz. Uma pessoa fazendo uma festa no volume alto até tarde, é uma pessoa a menos batendo carro na rua depois de dirigir bêbado. Pensa dos dois lados. Tá em casa. Tainá, e como é que você, como gestora condominial, agiria nessa situação? Se eu fosse o Giovanni, eu falaria assim, poxa, me convida pra festa. Mas não faça isso. A festa era sua, né? Calma aí. Importante, síndico. Tente o interfone, o telefone, não vá presencialmente. Você não sabe como é que está, como é que os ânimos estão ali, se as pessoas estão alteradas, se as pessoas já beberam demais. Se não coloque a sua vida em risco. Isso é muito importante eu estar falando para você. Mesmo você sendo representante da coletividade, a sua vida está acima de tudo e de qualquer coisa. Então, preserve a sua vida. A gente está falando hoje de uma sociedade que todos os dias a gente vê, infelizmente, casos aí de agressões, de violência em condomínios, e a gente não sabe quem está do outro lado. Então, por isso, não se faça presencialmente ali para pedir que as regras sejam cumpridas. Por que eu estou passando isso para você? Porque a gente precisa, sim, tomar uma medida como síndicos, como representantes, e essa medida ela pode ser
tomada através do interfone, ou você tem o cadastro do morador. 190, ou você tem o cadastro do morador, liga ali para o dono do apartamento, o responsável, o maior, tenta falar com alguém, ou ainda polícia, 190. Mas você lá, você não tem peito de aço, você não é o super-homem ou a super-mulher, não vá lá, porque uma vez que acontece uma situação atípica, mas infelizmente que a gente tem visto muito nos noticiários, isso pode se tornar algo irreversível, tá? E uma outra situação, infelizmente, é o que a gente costuma falar, o síndico, ele é o poder administrativo dentro de um condomínio, ele vai agir notificando, advertindo, multando ou, inclusive, promovendo uma ação judicial. Mas ele não tem o poder de polícia, muito menos de juiz e muito menos de salvador da pátria para ir lá e querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, preserve, antes de mais nada, a sua vida e haja sempre com consciência e não por impulsão. Chegou a hora então. Quem vai dar o veredito é a nossa amiga Fernanda Castro. Fernanda, quem é o melhor e maior síndico do Brasil? Não, Fernanda. Eita, Thiago, complicado, né? Uma pergunta muito complicada, porque cada condomínio tem sua particularidade, tem a sua necessidade, né? A gente tem condomínios de diversas formas, só residencial, apartamentos, condomínio misto, condomínio com áreas, né, de lazer. Então, assim, é bem complicado qual seria o melhor síndico. Mas, na minha opinião, o melhor síndico é aquele que tem disposição, que se inteira, que estuda, que saiba compreender os seus condôminos, porque não é só simplesmente aplicar as leis, ver as necessidades. A gente já trouxe casos aqui de condomínio que chegou, alugou um imóvel, chegou no ato de mudar, de entrar no apartamento com caminhão parado com a mudança, só que tinha um cachorrinho, o síndico não queria deixar de entrar. Então, assim, síndico tem que estar preparado, tem que informar, usar o canal de informação entre os condôminos e até mesmo criar um vínculo ali de passar para o proprietário a necessidade dessa comunicação, né, das regras do condomínio, porque o que ocorre muito hoje, que há muita infração dentro dos condomínios, porque as pessoas não conhecem as regras internas, acha que eu sou proprietário, eu posso, e não é assim. E condomínio antissocial, a gente pensa que é aqueles que só faz barulho, não, os casos são mais graves, são condôminos que já foram pegos tentando colocar veneno na caixa d'água, entendeu? De condomínio. Aqui em Brasília, no Guará, condomínio antissocial é aquele que tenta, que queima o carro na garagem para poder ser beneficiado no seguro do condomínio. Condomínio antissocial é aquele que foi narrado o caso no Fantástico de um condomínio que chega na porta de qualquer morador e urina na porta. Então, assim, a gente pensa que antissocial é só, estou infringindo uma regra ou outra. Não, vai muito além das regras de condomínio, né? Muito bacana. Ela falou de uma forma consistente, com clareza, um comportamento que você deve tomar. Mas ela pipocou, tá? E eu vou falar quem é o melhor e maior síndico do Brasil, que é a Tainá, lógico, que o Giovanni tá mal, tem que aprender com a Tainá esse comportamento, tem que mudar esse comportamento como síndico. Giovanni, aprende, cara. Tá bom. Põe a peruca loira aí, Giovanni. Eu não tenho o charme e o tanto de seguidores que ela tem no Instagram. Eu entendo. Verdade, né? Agora, pessoal, vou falar uma coisa séria que é importante falar. Pra mim, entender que é coletividade. Se afeta a coletividade, é um comportamento antissocial. Isso pode ser no pagamento, você não pagar a taxa extra, pode ser no barulho, pode ser no comportamento que você tem. Afetou a coletividade, eu entendo que é um comportamento antissocial. Outra coisa importante também é o seguinte: pessoal, você não precisa intrometer na briga ou ir lá, ou você que falar, dar o peitão ali, eu sou síndico, eu vou resolver a parada. Não, você entende que é uma situação de risco? Polícia, cara, chama a polícia. Igual no caso hoje do feminicídio, chama a polícia. Tem briga ali de casal, chama a polícia. Você não precisa ali se expor e até se botar a sua vida ou a vida dos seus funcionários em risco.
chame sempre a polícia, que ela está ali para atender vocês. Então, na nossa reta final, eu queria perguntar para a Fernanda o seguinte: Fernanda, qual o papel da administradora nesses processos, cara? Como é que ela pode dar o suporte para o síndico, ajudar ela nessa gestão de conduzir esse processo? Você fala no âmbito já judicial, Thiago? Já tem muitas administradoras que elas já têm esse suporte, vamos dizer assim, jurídico, né? Então, eles já constituem um advogado, às vezes já está incluso no contrato essas demandas, né? Tem um advogado para estar aí, vamos dizer, cuidando dessas demandas judiciais. Existem muitas administradoras. Porém, ainda existem muitos condomínios, Thiago, que não contratam administradora, que não possuem síndicos profissionais, né? Então, diante de um caso desse, tem a questão do síndico condomínio, né, que dá um suporte aos síndicos. Quando são sindicalizados, eles oferecem, né, esse auxílio jurídico. Existem vários escritórios de contabilidade que pode estar aí prestando assessoria jurídica, e síndico, é muito, muito, muito e muito importante você ter uma assessoria jurídica. Primeiro, uma assembleia que pode ser ou não gravada, um comportamento do condômino antissocial. O que você tem que fazer primeiro? Vou ligar para o 190, já vou entrar com a ação judicial. Nesse caso, eles entraram, claro que várias vezes administrativamente, multando, né? Tentando diálogo, conscientizando este morador, e como foram infrutíferas as tentativas, eles entraram com ação. E na própria decisão do tribunal, eles dizem que nada poderia ser feito antes de constituir uma assembleia para que tratasse desse assunto, né? Então, assim, é muito importante, antes de tomar qualquer decisão externa, ter a decisão interna entre os condôminos. Por quê? Porque são eles os proprietários, né? Nós estamos aqui falando de áreas comuns, áreas que têm donos, né? Embora seja em forma de condomínio, é dono, né? Então a gente precisa também da anuência desses condôminos, né? Bacana, pessoal, estamos na nossa reta final aqui no nosso programa Interesse Condominial na TVN Brasil. Então eu quero fazer o convite. Não esqueça de seguir lá, plantares.plantas.paisagismo, tá? Ela é sua companheira na parte de paisagismo do seu condomínio, para dar mais um ar de humanização no seu condomínio. Outra coisa, também convido você a estar curtindo nosso programa na Ativa FM 98.1, que é uma rádio comunitária aqui de Samambaia. Esse programa acontece todas as segundas-feiras de 7 a 8 da manhã, falando também essa vibe de condomínio, beleza? Outra coisa importante também é você se inscrever aí, cara. Se inscreve aí, compartilha, deixa seu comentário, que a gente possa alcançar o maior número possível de síndicos no Brasil, no mundo, e quem sabe também em Marte, na Lua, não sei, né? Lá diz que tem vida, né? Que a gente possa construir um ambiente mais harmônico. Condomínio, né, Thiago? Coisas mais, vivenciar mais o dia a dia e ser um olhar mais coletivo, né? Então, para nossa reta final, Giovanni, eu queria que você respondesse essa pergunta. O que não pode faltar no síndico? Que não pode faltar para o síndico é um assistente para carregar toda a primeira bronca, aquele primeiro momento de raiva que chega o condômino. Você coloca um assistente ali, ele pega a primeira pancada e aí você já pega o assunto mastigado. Contrate um assistente. Síndico, contrate um assistente. Show de bola, Giovanni. Você tem rede social, cara? Então, Thiago, eu já queria até tirar uma dúvida aí. Mandaram carta, o Celso mesmo já filtrou muitos comentários aí no YouTube, se inscreve já. O pessoal pedindo para minha rede social para poder me seguir. E eu queria dizer por que eu não divulgo minha rede social. É porque desde a 5ª série, a mãe de vocês fala para não se envolver com má companhia. Eu só tô sendo gentil com a sua mãe e evitando que vocês me sigam, que eu não tô com muito caminho bom, não. E, aproveitando, Thiago, eu acho que liderança já nasce, é de berço. E o síndico é uma liderança. Então, na 5ª série, por exemplo, igual eu citei agora há pouco, eu era um líder, eu era o representante de turma. Isso já nasceu comigo. Por coincidência, eu fui o pior aluno daquele ano e ainda reprovei. É só uma coincidência, mas quer dizer uma coisa muito clara para você. Não dê poder a qualquer idiota. Galera, esse foi o nosso amigo Giovanni, o comediante. Tainá, o que não pode faltar no síndico? E depois venda seu peixe, minha amiga. Paciência, paciência. Paciência é uma sabedoria até, para você lidar com as adversidades, né? Lidar com pessoas.
E com a gestão propriamente dito, né? O síndico ele é um profissional quase que completo, ele precisa dominar uma série de técnicas e de profissões ao mesmo tempo. Então, antes de mais nada, acredito que a paciência seja uma das premissas aí para você se tornar síndico. E falando nisso, se você tem interesse em se tornar síndico, ou se você que é síndico, mas precisa de alguém que te abrace, alguém que te dê ideias, que possa montar um projeto para você, um projeto de gestão, ou ainda uma assessoria, o síndico, como o Giovanni bem colocou, precisa muitas vezes sim de uma assessoria, de alguém para estar ali como meio de campo, para poder mostrar para ele novos caminhos. Siga aí a gente nas redes sociais, @síndicofoco, Facebook, YouTube, Instagram. A gente está aqui para te dar toda e qualquer informação e apoio. E também gostaria de abrir o leque aqui. O programa Inteligência Condominial acontece todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, na Rádio Ativa FM, e às terças-feiras aqui na TVN, canal 14, canal aberto. E para você que é de outros estados, acompanhe aí a gente na TVN, aqui no YouTube ou nas redes sociais também, @Inteligência Condominial, e nas nossas redes sociais. Aqui o pessoal, cada um tem um papel fundamental no programa Inteligência Condominial, que é mostrar para você que é síndico, conselheiro fiscal, subsíndico ou que tem intenção, ou principalmente para você que é morador, levar de uma forma mais dinâmica, com uma comunicação mais popular, e com um pouco também de humor, esse nosso mundo condominial, o nosso dia a dia, as dificuldades que existem, e fazer você refletir também aí do outro lado. Você que é empresário do ramo e quer divulgar a sua empresa, trabalha com o meio, com condomínio, siga aqui, @Inteligência Condominial, e entre em contato com o Thiago. Bacana, isso foi a Tainá, nossa consultora condominial. Agora eu vou fazer a pergunta para minha amiga Fernanda. Fernanda, o que não pode faltar no síndico? E venda seu peixe logo em seguida, amiga Fernanda. Pois é, Thiago, eu acho que é paciência e conhecimento, né? Você tem que ter conhecimento, paciência e ter também dinâmica, liderança. Então, assim, o síndico ele tem que vir com a bagagem aí para poder entender a sua comunidade e saber lidar ali com seus condôminos, né? E, Thiago, eu queria, antes de vender o peixe, né, agradecer a oportunidade que você vem me incentivando, impulsionando, né, meio assim, porque eu tenho muita dificuldade com câmeras, eu não gosto de filmagem, né? Mas estamos aqui, aceitei o desafio, eu te agradeço muito. E queria compartilhar com vocês que o Caso de Condomínio é um sonho particular, é um sonho que era um livro, né? E o Thiago me convidou para trazer para a rádio, e estamos aí já tem um tempinho, né? Já tem 1 ano e 4 meses, né, que a gente está aí nesse desafio. E estou à disposição dos síndicos, né, para estar tirando dúvidas, para estar prestando assessorias, né? Siga aí nas redes sociais, Casos de Condomínio. Estamos aí, tá, Thiago? Bacana. Ô, Giovanni, eu perguntei rapidinho que a gente terminar. O que não pode faltar no bom síndico? Essa eu acho que é a mais fácil, unânime entre todos os síndicos. O que não pode faltar para um bom síndico é um bom prolabore. Isso ajuda bacana. Pessoal, estamos na reta final. Agradecer a todos vocês aí. Compartilha, curta, comenta. Temos lá no Instagram a Inteligência Condominial, no Facebook o Síndico, né? E nosso canal no YouTube tem mais de 500 vídeos para você degustar, aprender e se desenvolver. E a mensagem final é o seguinte: hoje eu estava refletindo lá na Rádio Ativa FM sobre religião, né? E aí chegou no ponto da conversa que a gente pensou o seguinte: você tem que mudar de dentro para fora. Então busque sempre essa mudança interna que vai refletir no externo. E condomínio é muito isso, é viver em coletivo. É você estar bem para criar um ambiente melhor, onde você mesmo vai desfrutar desse ambiente. Galera, muito obrigado por ter vindo em Brasília, nesse condominial, porque condomínio agora é papo popular. Valeu, um abraço, boa noite, obrigado. Ó, se inscreva.